Então, imagina a cena. Lá em A República de Platão, Sócrates está no meio daquela conversa, construindo a cidade ideal, tijolo por tijolo. Só que, de repente, ele meio que tenta desviar de um assunto que ele sabe que é uma bomba. E é exatamente aí que a nossa análise de hoje começa. E o pessoal não deixa barato, não. Os amigos de Sócrates simplesmente param tudo, de um jeito bem dramático. Eles praticamente agarram ele e falam: opa, pode parar aí. Eles sacaram na hora que Sócrates estava tentando fugir do assunto mais espinhoso de todos. Qual seria o papel das mulheres e das crianças nessa cidade perfeita? O que vem a seguir é uma das discussões mais radicais de toda a filosofia ocidental. Sério. Bom, vamos entrar de cabeça nisso então. O mais curioso é que o próprio Sócrates está com o pé atrás. Ele tem medo que as ideias dele soem como, sei lá, uma vã aspiração, sabe? Um sonho impossível. Ele mesmo admite que, para defender o ponto dele, vai ter que encarar o que ele chama de 3 grandes ondas de polêmica. E olha, cada uma é mais chocante que a outra. E aí vem a primeira onda. E ela já chega com tudo, batendo bem na base da sociedade da época lá de Atenas, ao colocar em xeque o papel dos protetores da cidade, a tal da classe dos guardiões. A proposta é, ao mesmo tempo, simples e, para aquele tempo, inacreditável. Basicamente, as mulheres da classe dos guardiões teriam que receber a mesmíssima educação que os homens. Isso inclui música, ginástica, tudo. Elas iam treinar para a guerra junto com eles e dividir todas as tarefas de proteção da cidade. Ou seja, uma igualdade total de funções. Imagina um choque. Claro que Sócrates já estava esperando a galera dizer: ah, mas homens e mulheres têm naturezas diferentes. E a resposta dele é genial. Ele fala: ok, concordo, mas que tipo de diferença realmente importa? Pensa bem, um médico e um carpinteiro também têm naturezas diferentes, né? Mas a gente está falando da aptidão para cada tarefa. Para Sócrates, a única natureza que vale é a aptidão para aquela função específica. O sexo de alguém, para ele, é tão irrelevante quanto a pessoa ser careca ou ter cabelo. Então, o ponto principal é esse. Sócrates conclui que não existe nenhuma tarefa na administração da cidade que seja só para homem ou só para mulher. As aptidões, segundo ele, estão espalhadas por aí, em ambos os sexos, e olha, mesmo ele dizendo que, no geral, as mulheres poderiam ser mais fracas, o que importava mesmo para a cidade era usar o talento de todo mundo que fosse bom, não importa o gênero. E assim, ufa, ele consegue passar pela primeira onda. Mas sabe como é, né? Mal deu tempo de respirar aliviado e lá vem a segunda onda. E essa é bem maior. Uma ideia que os próprios amigos dele descreveram como algo bem mais inverossímil que o resto. Se preparem. A proposta é o fim da família como a gente conhece. Pelo menos para a classe governante. Todas as esposas e todos os filhos dos guardiões seriam de todo mundo. Isso mesmo. Ninguém ia saber quem é o pai ou a mãe biológica e nem um pai ou mãe ia conhecer o próprio filho. Tá, mas como isso funcionaria na prática? Bom, o Estado ia controlar a reprodução. Totalmente. Os líderes iam organizar uns casamentos sagrados, que na verdade eram temporários, juntando os melhores cidadãos com mais frequência. Pensa numa criação seletiva, tipo a que se faz com animais. E, para ninguém ficar revoltado, eles iam usar um sorteio, manipulado, claro, para parecer que tudo era obra do acaso. As crianças, assim que nascessem, iriam direto para a berçagem do Estado. E as mães iam amamentar todas juntas em comunidade, sem nunca saber qual era o seu filho. A pergunta que não quer calar é: por quê? Por que propor uma coisa tão extrema, que basicamente destrói a base da sociedade? Qual era a ideia de Sócrates com tudo isso? Onde ele queria chegar? O objetivo, no fundo, era a unidade. Unidade total. Sócrates usa uma metáfora muito forte para explicar isso. A cidade ideal deveria ser como um corpo só. Pensa assim, quando a gente machuca um dedo, o corpo inteiro não sente aquela dor? A ideia é que a cidade sentisse a alegria e a dor de cada cidadão como se fosse dela mesma. E na visão dele, a família, com seus interesses particulares, seus nossos e meus, atrapalhava essa união perfeita. Se não existissem esses laços familiares privados, não ia ter propriedade privada, nem briga por herança, nem aquele conflito de lealdade, sabe? Ficar dividido entre a família e o Estado. A ideia era que todo mundo tratasse todo mundo como parente. Um cara mais velho seria pai, uma mulher da mesma idade, irmã, uma criança, filho. A cidade inteira se tornaria uma única e gigantesca família. Ok, Sócrates conseguiu se virar e passar pelas 2 primeiras ondas.
Mas os amigos dele ainda não estavam convencidos, não. Eles chegam com a pergunta final, a mais difícil de todas. Beleza, Sócrates, na teoria é tudo lindo, mas isso é possível de verdade? E é aí que Sócrates admite. Ele diz que sim, de fato, essa cidade perfeita vai continuar sendo só uma vã aspiração, um sonho distante, a não ser que aconteça uma última e crítica mudança na política. A política como ela é. E essa, meus caros, é a terceira e maior onda de todas. A que ele estava com medo de soltar desde o comecinho da conversa. E aqui está ela, a ideia mais famosa de A República, com certeza. A cidade perfeita só vira realidade se os filósofos forem reis ou se os reis e governantes se tornarem filósofos de verdade. Poder político e sabedoria filosófica juntos, na mesma pessoa. Sócrates diz que só assim os males das cidades e da humanidade inteira vão ter um fim. Mas calma aí. Quem é esse filósofo de verdade? Não é qualquer um que gosta de ler ou de parecer inteligente, não, hein? Para Sócrates, o verdadeiro filósofo é um amante do espetáculo da verdade. É alguém que consegue enxergar a essência das coisas, sabe? Tipo, a justiça com J maiúsculo, a beleza com B maiúsculo, não só as cópias imperfeitas que a gente vê por aí no dia a dia. E assim, passamos pelas 3 ondas. A visão de Platão está completa. Uma sociedade com igualdade de funções, sem família privada e governada pela sabedoria pura. Mas isso tudo deixa uma pergunta bem cômoda no ar, né? Essa estrutura toda radical é um plano para uma utopia, para o fim de todo o sofrimento? Ou, na verdade, é a receita perfeita para a tirania? A resposta talvez dependa de uma coisa: acreditar que um verdadeiro filósofo rei possa, um dia, existir.